Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, Francisquinha e eu, professora Francisca Neri, para a gente trabalhar com língua portuguesa. O que aconteceu nas outras aulas? Vocês lembram? Olha só, na 19ª aula, que foi a primeira aula desse bloco, nós estudamos sobre relato pessoal. Vocês ainda lembram o que é relato pessoal? É uma modalidade textual que apresenta uma narração, descrição de fatos sobre acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Então eu vou falar de mim. Lembra os textos que nós trabalhamos? Eu posso falar, eu sou Francisca Neri, eu ao acordar eu levanto cedo, hoje eu levantei para vir gravar aulas, então sim, eu estou fazendo um relato de experiência minha, mas são experiências de fatos que você precisa viver para ter o que escrever. Na nossa 20ª aula, nós continuamos falando sobre relato pessoal, mas no final da aula nós trabalhamos a segmentação da escrita. Vocês ainda lembram? O que é segmentar a escrita, professora? É lembrar que cada palavra é uma unidade do texto e que precisa ser separado. Eu preciso usar espaço. Eu falo uma palavra e dou espaço. Eu usei até aquela frase, Olivia gosta de chocolates. Eu não posso escrever tudo junto, eu vou separar. Olivia gosta de chocolates. 4 palavras. Se eu não separo, fica uma palavra só e um texto sem entendimento, sem a segmentação, certo? Então foi isso que nós trabalhamos na 20ª aula. Na 21ª aula, nós estudamos sobre as letras, os tipos de letras. A letra bastão, a letra de imprensa e a letra cursiva. A bastão, que é a caixa alta, tudo maiúsculo. A letra de imprensa, as letras que nós encontramos nos livros, na revista, algo impresso que a gente vai ler. E a letra cursiva, que é a letra de mão. Lembraram? Na 22ª aula, nós dividimos a aula em 2 partes. Nós estudamos sobre T e D, palavras com a letra T e palavras com a letra D. E também nós brincamos de detetive. Lembra? Eu deixei até uma missão para vocês. As palavras que estavam na tela para que vocês terminassem de encontrar quais as palavras que estavam dentro da outra. Não foi isso? Fizeram? Conseguiram em todas as palavras? Ótimo! E a nossa última aula? A 23ª aula, nós estudamos sobre os marcadores temporais. Lembra ainda o que é marcador temporal? É aquele que é usado na escrita para apresentar expressões que fornece ao leitor, quem está lendo, ou quem está ouvindo, a passagem de tempo da história. Eu até citei alguns exemplos no finalzinho. À tarde vou à casa da minha mãe. Ao levantar pela manhã, vou tomar banho de piscina. À noite, vou assistir a um filme. De vez em quando, eu assisto algumas séries da Netflix. Viu algumas palavras que se destacam? Então, gente, agora que nós fizemos essa revisãozinha rápida, relembrando aquilo que nós estudamos durante esses 15 dias, esse bloco todinho, nós vamos agora à nossa 24ª aula. Como que nós vamos começar? Nós vamos começar com uma fábula de Esopo. Eu sei que vocês já sabem o que é fábula, que é uma narrativa, e que narrativa é você narrar fatos, acontecimentos. E aí eu comecei falando fábula de Esopo. Já sabe o que é fábula? Que é uma composição literária em que os personagens são animais e que apresentam características humanas. Eles falam, eles têm costumes, eles usam roupas, entre outras características. Mas quem é Esopo? Já estudaram? Pararam? Tiveram a curiosidade quando vocês pegam um livro e falam fábula de Esopo? Já descobriram quem foi Esopo? Isso mesmo, Esopo foi um escravo que viveu no século VI a.C., na Grécia Antiga. Ele inventava histórias em que os animais eram personagens, por meio de diálogos entre os bichos e as situações que envolvia a realidade dos seres humanos. E ele procurava, no final da história, transmitir uma sabedoria, um caráter de ensinamento. É o que nós vimos lá no finalzinho, moral da história. Assim, os animais das fábulas, eles tornam-se exemplo para o ser humano. Cada bicho simbolizava um aspecto do homem. Por exemplo, as histórias de fábula do leão é sempre alguém que tem força. A raposa, astúcia. A formiguinha, sempre representando o trabalho. E entre outros, o ratinho, na maioria das vezes, é o medo do ser humano. Mas vamos começar a leitura dessa fábula.
Acompanhe comigo só a imagem para vocês verem. É a galinha dos ovos de ouro. É uma fábula bem conhecida. Essa também está no material de vocês, que vocês vão poder ler e estudar o texto. Eu vou ler para vocês o texto, vocês vão ouvir. E depois nós vamos conversar sobre ele, certo? Posso começar? Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou para a mulher dizendo: "Veja, estamos ricos!" Levou o ovo ao mercado e vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha tinha posto outro ovo, também de ouro, que o fazendeiro vendeu pelo melhor preço ainda. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas quanto mais rico o fazendeiro ficava, mais dinheiro ele queria. Até que pensou: se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um belo tesouro. Matou a galinha e ficou admirado, pois dentro da galinha era igual a qualquer outro. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Lembra que eu falei nas histórias, nas fábulas, o final tem um ensinamento. Às vezes, quando você quer demais, você termina perdendo aquilo que você tem. Agora nós vamos trabalhar o texto, certo? Qual é o título desse texto? Será que era o fazendeiro? Era os ovos de todos os dias? Era a venda do ovo ao mercado? Vocês prestaram atenção na imagem? Era a galinha dos ovos de ouro. Este texto pertence a que gênero textual? Vocês já trabalharam alguns. Será que é um bilhete? Será que é uma receita? É o quê? Lá no início eu comecei falando que era uma fábula. Como que inicia a história? Quem lembra como que inicia a história? Ele fala assim, ó: certa manhã, um fazendeiro descobriram que sua galinha tinha posto ovo de ouro. Olha que legal. Então a história inicia narrando a história, contando como que foi, como que aconteceu todo o conflito. Agora olha só, e como que termina a história? Termina ele com a ganância, né? Ele achava que lá dentro da galinha deveria haver um tesouro, já que ela botava ovo de ouro. Abre a galinha, mata a galinha e descobre que a galinha por dentro é igual a todas as outras. Lembra da moral da história? Não lembra? Por que que não lembra? Estava lá no finalzinho quando eu falei: quem tudo quer, tudo perde. Então, esse é o texto que a gente traz. Agora, olha só. Nas aulas passadas, nós trabalhamos sobre marcadores. E no texto aparecem alguns. Lá no início do texto fala certa manhã. Aí fala depois, na manhã seguinte, ele botou o ovo novamente. E assim aconteceu durante muitos dias, botando ovos de ouro, o dono lá, o fazendeiro, indo até o mercado, vendendo. E agora nós vamos analisar um pouquinho a escrita de algumas palavras desse texto, certo? Vocês vão acompanhar comigo, trouxe algumas palavras que nós vamos explorar. O quê? Leitura e escrita. São palavras que estavam no texto. Quem lembra? Ó, fazendeiro. Quem era o fazendeiro? O personagem principal lá do texto, depois da galinha de ouro, né? Claro. Ele era o dono da galinha. Então, nós vamos colocar aqui a palavra fazendeiro, olha só, para a gente trabalhar sobre a escrita dessa palavra. Nós vamos colocar a palavra ouro, que era o quê? Os ovos de ouro lá da galinha, certo? Olha só. Eles estavam ficando ricos. Por que que estavam ficando ricos? Porque estava vendendo os ovos de ouro da galinha, certo? Vamos colocar aqui. Ovos. Da palavra ouro é a palavra ovos. Nós vamos colocar ela aqui. A palavra mulher. Lá no texto fala que o fazendeiro foi lá correndo e mostrou para sua mulher. Então, ele mostrou o ovo para sua mulher. E ele imaginou que o quê? Olha só primeiro. A galinha, a personagem principal, que é a galinha dos ovos de ouro. Vou colocar aqui. E ele imaginou que dentro da galinha tinha o quê? Um tesouro. O que que nós vamos fazer com essas palavras?
Nós vamos trabalhar agora a escrita delas. Primeiro, o que nós vamos examinar nessa palavra? Vamos estar observando a palavra fazendeiro. Quantas sílabas tem? No início dessas teleaulas, nós trabalhamos uma aula todinha voltada para a questão de número de sílabas. Eu até brinquei com vocês sobre a boquinha, que fala fazendeiro. Quando eu chamo também, eu falo fazendeiro. Quantas sílabas tem? Vamos ver, ó. Fá, eu separo. Zen, deiro. Olha só, fazendeiro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quantas sílabas mesmo tem? 4 sílabas. Se eu perguntasse, observaram qual era a primeira letra? Qual é? O F. Qual é a última letra? O O. Agora nós vamos analisar a palavra ouro. Não precisa nem separar, ó. Ouro. Quantas sílabas? 2 sílabas na palavra ouro. A palavra ricos. Ricos. Quantas? 2 sílabas. E olha só, primeira letra, última letra. A palavra ovos. E aí, pensaram? Será que eu falo ovos ou se eu falo ovos? Como é que eu falo? Eu chamo para eu descobrir, ó. Ovos. Viram? A palavra mulher. Mulher. Ó. Mulher. A palavra galinha. Chamando galinha. Quantas? 3 sílabas, ó. Galim. Eu não posso separar o N do H. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão entender o que é um dígrafo, que não se separa, ó. Galinha. 3. Aqui, 2. E a última palavrinha? Tesouro. Como é que eu falo? Tesouro. Então, eu tenho 3 sílabas. Entenderam? E explorando a nossa última palavrinha mais a fundo. Primeira letra, T. Última letra, O. Vamos contar as letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Ó. Vou colocar a letra cursiva e vou colocar a letra bastão, certo? Opa, eu estou escrevendo a palavra bastão, gente, ó. 7 letras, ó, letra cursiva e letra bastão. Entenderam, gente? Então, no processo de leitura e de escrita, eu preciso compreender que eu posso explorar muitas coisas. Eu exploro a primeira letra, a última letra, e eu exploro o quê? Quantas sílabas, qual é a primeira sílaba, qual é a última sílaba, e a gente vai observando. Vamos dar uma olhadinha num outro texto, rapidinho, vai estar na tela para vocês, é só uma tirinha. Mas antes, eu vou fazer algumas colocações. Para analisar essa tirinha, eu preciso não só ver as letras. Eu vou observar todo o contexto, observar a expressão das personagens, eu vou observar o olhar, o rosto, porque vai ter algumas perguntinhas que eu vou estar trabalhando justamente sobre isso. Vamos lá, então? Olha só essa tirinha. Observe a expressão de cada um deles. Aí ele fala assim, ó, você tem certeza de que não está na história errada? O porquinho pergunta para quem? Para o Cascão. Olha a expressão deles, correndo, cansado, correndo de quem? Do lobo. Observa mais um pouquinho, porque nós vamos fazer umas perguntas que vai voltar a esse texto. Vamos lá. Quais os personagens que você consegue reconhecer nesse texto? Nós temos o lobo, lá do Lobo Mau, dos 2 porquinhos e o Cascão, não é isso? Agora, olha só, por que a pergunta do porquinho ao Cascão no texto? Você tem certeza que não está na história errada? Voltamos lá na imagem para vocês observar. Por que você acha que ele fez essa pergunta para o Cascão? Porque o Cascão está na história dele. O Cascão é o personagem da Turma da Mônica. E essa história é a história dos 3 porquinhos que estavam lá fugindo do lobo, que estava sempre perseguindo, querendo comê-lo, não é isso mesmo? Olha a outra pergunta. Que história é essa da tirinha para explicar a atitude do lobo? Eu dei de graça, né?
Eu falei agora que era a história dos 3 porquinhos. Se no Cascão, se tivesse só um porquinho ali, poderia até ser a turma lá do Cascão mesmo, da turma da Mônica, porque o Cascão tem um amigo, um porquinho, chamado Chauvinista, que é um amigo inseparável, que aguenta todas as horas, mas que às vezes, até o Chauvinista, sendo um porquinho, ele toma banho de vez em quando. E aí deixa o Cascão lá assim meio cheirinho. Agora, olha a outra pergunta. A língua para fora dos personagens e o suor respingando lá no rosto, demonstra que eles estavam o quê? Lembra do que eu falei para observar bem os personagens? Será que eles estavam famintos? Será que eles estavam com sono? Será que estavam com sede? Claro que não, eles estavam cansados. E o ponto de interrogação, que já foi assunto de outras aulas, é o quê? Lá naquele ponto de interrogação, quando ele pergunta, você tem certeza que você não está na história errada? Ele estava dando uma ordem para ele, estava tendo uma certeza, estava admirando, ou nesse momento o ponto de interrogação estava gerando uma dúvida? Isso mesmo, o porquinho pergunta, você tem certeza que você está na história certa? Então, a pontuação serve para que a gente possa fazer essas colocações, certo? Então, crianças, fique bem. Até a próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma, não esqueça de fazer as tarefas. Se precisar assistir a aula novamente, fique bem. Fique com a família, que é o nosso bem mais precioso. E Vinícius, obrigado pelo cuidado com o material na impressão. Crianças, fiquem em paz. Beijos da Francisquinha, beijos da tia Fran.